Olá, família! Mais uma vez, um devocional eu e você, nós aqui meditando na palavra do Senhor, você aí ao redor da sua mesa, com a sua família, conversando, dialogando e falando sobre princípios muito importantes para serem observados por uma família. Falamos sobre a família de Adão e Eva, falamos sobre a família de Abraão, agora nós estamos falando sobre a família de Isaac. Bom, Isaac era um moço bem cuidado, um filho amado, uma pessoa sem traumas, sem questões do passado. Mas o título que eu quero dar, o tema que eu quero dar a esse devocional é Vencendo Fraquezas do Passado. Tá. Então o que eu quero falar? Eu quero falar sobre a fraqueza de Isaac em tentar fazer algo semelhante à do seu pai. É muito importante nós entendermos que quando um casal ele estabelece uma aliança diante de Deus, essa aliança ela deve ser em todos os âmbitos. Ela deve ser uma aliança para coisas novas, para novidade, para situações onde Deus encontrará espaço e meios para a transformação. Quantas pessoas têm levado, quando casam, uma bagagem que fica por muitos anos dentro de um lar e perpetua, e essa mala, essa bagagem, ela vai para os filhos e vai para os netos e assim por diante. Por quê? Porque o ambiente em que nós vivemos nos influencia, principalmente os ambientes que nós vivemos. Nós já temos uma genética com uma inclinação. E aí, se encontrarmos um ambiente que nos dê uma força para essa inclinação, vai acontecer. Então o que você vê? Você vê uma mãe amorosa, né? No caso de Sara para com Isaac, uma mãe cuidadosa, uma mãe que o cuida com muito amor, com muito carinho, e ali o pai, né? O pai um homem de fé, um homem temente a Deus. Só que o pai cometeu um erro, o pai mente por 2 vezes que a mãe era sua irmã, né? Não que não fosse meia, mas ele mente que era irmã, que não tinha aliança conjugal com ela. E o que acontece com Isaac? Ele faz a mesma coisa. Então, coisas novas precisam ser encontradas dentro dos lares para que não haja repetições de situações. Existem pessoas que elas insistem tanto em tentar vencer maldições, em vencer situações, e nós sabemos que o que vence a maldição é a mudança, a obediência à palavra de Deus, e você mudar os gatilhos, mudar os padrões, mudar os princípios, e você vai mudar tudo aquilo que você vivenciou e tudo aquilo que você viveu. Vamos para o texto. Olha, em Gênesis capítulo 26, versículo de número 1. Havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Então, se você olhar para essa situação aqui, é muito semelhante à de Abraão. Então, na mesma época e na mesma situação que Abraão mentiu que Sara era sua esposa, Isaac cai no mesmo erro. Muito cuidado com as crises familiares, crises financeiras. Você percebeu que quando entra uma crise financeira dentro de um lar, tudo é abalado? Por quê? Porque geralmente as crises, sejam elas financeiras ou sejam elas em outro âmbito, ela tem também a responsabilidade, a missão de mostrar o que está fraco num relacionamento. Então, às vezes você diz assim: aconteceu isso porque nós estávamos passando por uma crise financeira, por isso. Não, a crise financeira ela só salienta as bases que não estão fortificadas. Então ali você vê Isaac e Rebeca com uma crise financeira na terra, uma fome na terra, onde eles vão para Gerar. E aí o que acontece? Ele comete o mesmo erro de seu pai na mesma situação. Então, muito cuidado quando você, casal, você, família, passar por crises financeiras. Por quê? Porque é neste momento que vocês precisam se unir. É neste momento que vocês precisam provar que vale muito mais você dividir um ovo com uma pessoa do que num banquete separados, né? Pessoas que hoje vivem em banquetes humanos, mas misérias emocionais. Então, é muito mais importante você naquela dificuldade, naquele problema financeiro, provar para Deus, para você, para sua família, para todo o universo, que o que vale são vocês dois. O que vale é o amor que Deus tem colocado. Então, quando vier o nervosismo, quando vier a ansiedade, quando vier a insegurança, pense assim comigo. Quem mais do que você é responsável por sua família? Quem mais do que você quer cuidar da sua família?
E outra coisa, crise financeira, dificuldade financeira nunca destruiu lares. O que destrói lares são vícios. O que destrói lares são separações. O que destrói lares são pessoas egoístas, pessoas que não sabem deixar o seu conforto, deixar um pouquinho de lado o seu comodismo e arregaçar as mangas. Vamos trabalhar juntos, vamos enfrentar juntos, vamos lutar juntos para que tudo dê certo, para que tudo aconteça. Amém? Então você percebe que nesta mesma situação o pai cometeu um erro. Que erro foi esse? Esse foi o erro. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu disser. Versículo de número 7. Assim habitou, versículo 6, Isaque em Gerar, e perguntou-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, e disse: é minha irmã, porque temia dizer é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. O mesmo medo que o pai tinha, ele teve. A mesma atitude que o pai teve, ele teve. Agora, é correto isso? É correto você levar para o seu lar, um lar que Deus quer tanto abençoar, Deus quer formar os princípios negativos, valores insalubres, padrões destrutivos que você trouxe numa bagagem que não deveria ter trazido, mas que infelizmente nós temos que ficar pouco a pouco livres dela. E você trazer essa bagagem para dentro do seu lar, onde Deus quer construir ali o governo, um trono. Então o mesmo erro ele cometeu, mentiras. Quero falar um pouquinho também sobre mentiras. Quantos lares formados em cima de mentira? Omissão é mentira. Quando você esconde algo de alguém que você ama, de alguém que você tem uma aliança perpétua diante de Deus, isso é mentira. Então não faça isso, não haja dessa maneira. E eu quero falar neste texto alguns princípios. O primeiro, não faça o que fizeram com você. Não faça. Se te desprezaram, não despreze. Se te rejeitaram, não rejeite. Se levantaram a voz para você, não levante, não faça isso. Não dê sequência àquilo que não foi bom. Por que praticamos coisas ruins? Se foram ruins para nós, serão péssimas para aqueles dos quais nós vamos fazer. E aí o que acontece? Aí o que acontece é que o rei de Gerar viu uma coisa muito importante, olha. A Bíblia diz assim, e aconteceu como Isaque estava ali muito tempo, versículo 8 do capítulo 26, Abimeleque, que era um título, né, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher, fazendo carinho, carícias, né, beijando. E ele disse, bom, não é irmã dele, é esposa, isso não se faz como uma irmã, mas como uma esposa. E eu quero falar sobre isso. Ainda existe no seu relacionamento aqueles toques, aquelas carícias sem interesse físico? A importância do carinho, do afeto. Você pode imaginar que às vezes o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, só de você que eles vão receber um abraço? Você já imaginou isso? Um carinho, uma atenção, um envolvimento, algo de olho no olho, de conversa, de diálogo. Sabe, às vezes eu fico pensando assim, por que nós iríamos derramar nas pessoas que nós amamos o pior de nós? Por que nós ofereceríamos às pessoas que nós amamos o nosso mau humor, né? As nossas... Aí você diz assim, não, mas eu preciso desabafar. Mas escuta, você vai jogar lixo naquela pessoa que você ama? Você vai deteriorar esse relacionamento? Onde estão as carícias, os carinhos, os olhares? Os filhos crescem e vão embora. E vão ficar vocês dois. Vão ficar vocês dois. E aí, não houve construção de carinho, não houve construção de afeto, não houve construção de diálogo, porque um dia também o sexo acaba. E aí, como fica? Como ficam os dois? Como ficam os relacionamentos? Onde você agrada a pessoa querida. Aí você age de uma maneira onde destrói, sabe, aquele carinho, aquele afeto, aquela voluntariedade daquela pessoa, aquele sorriso gostoso que você gosta. Às vezes você mata todos os dias
com uma palavra, com um gesto. Não vamos fazer isso. Vamos preservar as coisas que nós amamos nas pessoas. Se na sua família, o que você gosta em fulano, em beltrano, em ciclano, conserve isso. Se você gosta de alegria de um, não entristeça. Se você gosta da amizade, se você gosta da benevolência, se você não faça coisas que venham danificar aquilo que você gosta nas pessoas que você ama. E então o rei de Gerar, o rei dos filisteus, olhou para Isaac e diz assim: você mentiu para mim. Ela não é sua irmã, ela é sua esposa. E assim ele descobre a mentira que havia sido dita. Agora eu quero falar aqui sobre o versículo 12 para nós encerrarmos. Somente depois da mentira descoberta que semeou, versículo 12, Isaac naquela terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Você acha que ele não estava semeando antes? Estava. Você acha que ele não estava fazendo sobreviver a sua família, a sua tribo? Estava. Mas sabe quando houve a bênção? Quando houve a verdade. Sabe quando houve a bênção? Quando a mentira foi descoberta. Sabe quando houve a bênção? Quando é eliminado as práticas antigas. Às vezes você quer tanto ter uma família próspera, uma família abençoada, com situação financeira abençoada, mas um lar com rudimentos de mentira, com rudimentos de engano, maus tratos. Como vai prosperar? De que maneira? Se prosperar, é para destruição. Não vai ser uma prosperidade, o dinheiro vai entrar e vai entrar a morte. O dinheiro vai entrar e vai entrar a destruição também. Não é isso que você quer para a sua família. Você quer que entre a prosperidade e que a bênção se estabeleça. Não é isso? Estabeleça na tua vida, se instale na sua vida, não é isso? Então, somente depois que foi descoberta a mentira que houve prosperidade. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa Deus descobrir toda a mentira, deixa Deus colocar tudo explícito, claro, evidente. Não tenha uma família de jogos, não tenha uma família de mentiras, não fique buscando coisas antigas, pecados antigos lá para trás, fraquezas, não repita fraquezas antigas para que Deus prospere a sua família. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelas famílias do teu povo, onde o Senhor tem ensinado rudimentos construtivos para cada lar e para cada família. Eu te peço, Deus, onde existir padrões repetitivos negativos, onde existir, Deus, nervosismo por causa de uma situação financeira, mentiras, ocultações, que o Senhor venha desfazer. Deus, que essa família, que este casal saiba provar que eles se amam acima do dinheiro, que eles se querem bem acima da prosperidade, Deus. Que essa mulher sábia adquira a sabedoria para não ficar estressada e nervosa, mas ser um amparo para o seu cônjuge. Que esse cônjuge saiba, esse marido saiba que Deus, maior do que ele, tem o amor e a responsabilidade de sustentabilidade para com a sua família. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Até o próximo devocional.